Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui na nossa programação da semana, fazendo aqui as entrevistas, conversando com os pré-candidatos e discutindo aí, né, além de propostas, ideias e caminhos, né, de luta. E hoje eu estou com o Matheus, né? Ele vai ser pré-candidato aí pela bancada revolucionária, representando o MRT, né, Movimento Revolucionário dos Trabalhadores, né, numa candidatura coletiva, né, com uma outra companheira, né, a Flávia, e vamos, né, usando uma legenda do PSTU, importante colocar aqui também, e vamos conversar aqui com ele sobre, né, além de política nacional, né, desafios aí na luta de classe, e também questões aí envolvendo Campinas. Então, Matheus, muito prazer recebê-lo aqui. Por favor, peço para que você faça a sua apresentação inicial antes da gente, né, dar início a esse debate. Oi, Guilherme. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. É sempre bastante importante a gente dar voz, né, para candidaturas, não só candidaturas, mas dar voz para estamentos revolucionários, pessoas que defendem a independência de classe. Então, agradeço a oportunidade. Eu sou Matheus Correia, sou funcionário da Unicamp, técnico administrativo na Unicamp. Também sou economista pela Unicamp. E a gente está agora com uma candidatura coletiva, a bancada revolucionária de trabalhadores aqui em Campinas. É uma candidatura da MRT, por filiação democrática no PSTU, e é uma candidatura minha com a professora Flávia Teles, que é professora categoria O, aqui no estado de São Paulo também, e a gente, enfim, compõe a bancada revolucionária de trabalhadores. Maravilha. E, Matheus, começando aqui a nossa conversa, né? O MRT faz parte na Argentina da Frente de Esquerda e dos Trabalhadores, né? Que compõe a FIT. E hoje ela está um grande exemplo, né? No combate à extrema-direita, organizando manifestações, greves gerais e tudo mais, né? Com uma pancada de parlamentar. O que vocês, né, pretendem levar desse exemplo da Argentina, né, bastante rico nessas eleições? Olha, eu acho que é bastante importante o exemplo da FIT a nível mundial, porque é justamente uma frente de esquerda dos trabalhadores que congrega os partidos que defendem a perspectiva de independência de classe. E eu acho que nesse momento onde a gente viu, né, a eleição do Milei, e que está tendo um ajuste brutal contra a classe trabalhadora, né, queda de 20% dos salários, enfim, maior desvalorização também do dólar, enfim, e que está colocando um arroxo brutal contra a vida da massa trabalhadora, né? Eu acho que se faz ainda mais importante ter um exemplo como a FIT, justamente uma saída que defenda uma perspectiva de independência de classe, né? Eu acho que, inclusive, isso falta bastante no Brasil. A gente poderia ter aqui, inclusive, né, isso, e a gente vai debater isso mais para frente, mas eu acho que se reafirma nesse momento, onde é um governo da extrema-direita, do Milei, a necessidade de uma organização que é uma frente eleitoral com independência de classe, mas que, justamente por defender essa perspectiva de independência de classe, também é uma frente na luta de classes, né? É um organismo de frente na luta de classe. Então, inclusive agora, na aprovação da lei de bases do Milei, a gente viu a FIT encher as ruas da Argentina defendendo uma saída para a classe trabalhadora, né? E uma luta nas ruas, né? A partir de greves, paralisações, atos, diferente do que a gente vê no Brasil, por exemplo. Acho que daria para citar aqui a greve geral de 2017 contra a reforma trabalhista, que ela foi desmantelada pelas principais burocracias sindicais em nome de um acordo com a presidência da Câmara, que naquele momento aqui no Brasil era o Rodrigo Maia. E a gente viu passar a reforma trabalhista e vê agora também os frutos dessa reforma na vida de milhões de trabalhadores. Então, você ter uma frente como a FIT na Argentina, eu acho que nesse momento
em que a Argentina é governada pelo Milei se faz ainda mais importante nessa frente de independência de classe, porque também a gente já viu que a conciliação de classe ela fortalece a extrema-direita, né? Então, o kirchnerismo não é uma saída, também não é um combate realmente à extrema-direita representada pelo Milei. Certo, o Matheus. Matheus, eu queria, né, pegando essa última parte, né, porque parece que parece não, né, parte dessa da esquerda, né, acha que nós iremos combater a extrema direita por meio das eleições, né? É só votar em candidato X, candidato Y, né, que as coisas, né, solucionam. Eu queria te perguntar o seguinte: como é importante, né, essa questão da FIT se contrapondo, né, a essa visão que setores majoritários da esquerda têm? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, é importante ver que as eleições não são um terreno dos revolucionários, né? Ao mesmo tempo, é um espaço onde a gente consegue e pode amplificar a nossa batalha, né? As nossas vozes, essa voz de independência de classe, justamente. Eu acho que, enfim, a conciliação e essa ideia, né, do reformismo, de mudar desde dentro do Estado, que leva, inclusive, à institucionalização dos movimentos de luta, do movimento dos trabalhadores, do movimento LGBT, o movimento negro, o movimento feminista, na verdade, se mostrou uma grande falácia, porque, ao contrário de, com o passar do tempo, a gente vai progredindo automaticamente, na verdade, tem uma extrema-direita que não só na pauta econômica, mas na pauta dos costumes, vem com bastante reacionarismo, bastante peso, né, justamente para reverter qualquer medida progressista. Para mim, eu acho que um exemplo disso é a própria luta pelo aborto na Argentina, né? A gente vê a mobilização de milhares de mulheres há vários anos, um movimento feminista muito forte na Argentina que conquistou o direito ao aborto. Ao mesmo tempo, na administração do governo Biden, nos Estados Unidos, onde se perdeu esse direito também, né? E mostrando justamente que não são as eleições a um candidato que conquista justamente as demandas dos trabalhadores e dos setores oprimidos, mas justamente a mobilização nas ruas. E as eleições, elas têm que estar, para os revolucionários, enfim, elas têm que estar a serviço disso, né, de fortalecer, na verdade, a auto-organização dos trabalhadores, dos movimentos sociais, né, fortalecer justamente, né, que as candidaturas elas sirvam para fortalecer a luta de classes, que é o que de fato vai derrotar o ajuste econômico, né? Inclusive porque, independente se fosse o kirchnerismo ou o Milei, a gente tem um Estado capitalista que se baseia na exploração de uma classe por outra, né? Então não vai ser a simples eleição que vai mudar isso, mas justamente a luta de classes. Certo. E Matheus, falar um pouco aí, né, das forças que estão ocorrendo em Campinas, e uma delas é uma chapa, né, que é PT, PSOL, né, e apareceu lá também a UP, né, a Unidade Popular, que fala que é independente, tem essa unidade em Campinas. Gostaria que você comentasse um pouco sobre essa chapa. Olha, acho que pegando mais geral, em primeiro lugar, o que a gente está vendo nessas eleições, que está colocado nessas eleições, eu acho que é ver a institucionalização da extrema-direita. Então, em 2020, até tinha pegado um dado aqui, em 2020, o PT se aliou ao PL, partido do Bolsonaro, em 385 cidades. E repete essa fórmula agora em diversos municípios pelo país. E é a reprodução justamente da frente ampla, que a gente viu nas eleições para presidente, que na figura do Lula e do Alckmin, essa frente ampla em combate ao bolsonarismo, ela é apresentada novamente nessas eleições municipais. Mas um combate que não existe, né? Uma polarização que ela, na verdade,
ela é funcional ao PT, porque justamente o PT se alia, faz coligações com partidos da extrema-direita nessas eleições, né? Então, o que não representa nenhum combate ao bolsonarismo. Na verdade, a gente vai vendo, né, uma maior institucionalização da extrema-direita, que eu acho que a principal figura disso é o governador Tarcísio no estado de São Paulo. Na cidade de São Paulo, a gente tem a reprodução da Frente Ampla com Boulos e com a Marta. A Marta, que era uma defensora da reforma trabalhista e que era secretária da administração do Nunes. Inclusive, metade dos partidos que fazem parte da coligação do Nunes em São Paulo tem ministérios no governo federal. Então, para desmistificar, inclusive, essa retórica que a Frente Ampla combate o bolsonarismo. Isso aqui em Campinas também está colocado, né? Porque, inclusive, o vice do Dário, que é o prefeito da extrema-direita aqui em Campinas, é do PSB. Então, o PSB do Alckmin, né? Vice do Lula. Então, o governo federal aqui em Campinas tem 2 candidatos. O Torinho, que é do PT, e também tem o Dário Saad, né? Porque tem como seu vice o PSB do Alckmin. E, nesse sentido, tá colocado junto nessa frente ampla toda a esquerda, né? Desde o PSOL, o PCdoB, e, inclusive, a UP também, que, enfim, não é novidade para ninguém, porque, inclusive, a gente já vinha vendo o apoio desse partido a burocracias, né, nos sindicatos, como a gente viu em metroviários, que eles saíram, inclusive, em chapas com a burocracia, também toda a subserviência com a burocracia da POSP. Então, também está junto desse projeto de frente ampla, que não representa uma saída para a classe trabalhadora na nossa visão. Eu acho bastante interessante isso que você falou, né, da questão, né, da frente ampla ter, né, 2, né, pré-candidaturas, né, nessas eleições. Eu queria que você falasse um pouquinho do mandato dessa chapa né, que está o PSB, né? Quais são as contradições que você vê em Campinas, né, que por conta aí da política dessa chapa, que tem extrema-direita, mais o PSB, né, do Alckmin? Bom, isso é bem importante. Assim, o Dário é um prefeito da extrema-direita aqui em Campinas. Inclusive, se liga uma cara mais técnica, né? Ele se liga bastante ao Tarcísio, inclusive aparecendo até nos materiais de campanha do Dário como candidato do Tarcísio, justamente a extrema-direita aqui em Campinas. E o que a gente veio vendo é um aumento brutal da repressão policial se manifestando aqui na cidade de Campinas também, assim como a gente vê com o Tarcísio no estado inteiro, né? Com as chacinas que tiveram no estado, enfim. A gente vê isso aqui em Campinas também. Por exemplo, teve uma repressão da Guarda Municipal, uma batalha de rap, a Batalha do Cálice aqui, que é bastante famosa, uma das maiores do interior. E a Guarda Municipal chegou falando que ia jogar bomba na batalha, enfim, né? Um absurdo reacionário levado à frente por essa prefeitura, né? Que quer, enfim, colocar escolas cívico-militares aqui. Inclusive, nós estamos agora numa batalha contra as escolas cívico-militares aqui em Campinas também. Mas é justamente um prefeito da extrema-direita que vem atacando bastante a população, inclusive também em outros temas, como, por exemplo, no tema ambiental, onde a gente viu a aprovação recentemente de um projeto de lei complementar 88/2023, que permitia o zoneamento em áreas rurais e em áreas de alagamento, a construção de prédios, né, de empreendimentos imobiliários em áreas de risco, na contramão justamente do que a gente está vendo com a tragédia do Rio Grande do Sul, onde a gente viu que o lucro dos capitalistas está acima da vida de milhares, né? Está acima da vida de milhares da classe trabalhadora, da população pobre, e aqui em Campinas eles aprovaram um projeto que permitia o zoneamento em áreas de risco. Então imagina, né, com toda uma bancada da extrema-direita, inclusive aqui em Campinas existe uma frente anti-aborto, no momento onde a gente está vendo o judiciário e a extrema-direita ir contra, inclusive, os direitos das mulheres e das pessoas que abortam. Nos casos permitidos em lei, com o PL da gravidez infantil, a gente tem uma frente anti-aborto de vereadores
aqui em Campinas, que dão sustentação para esse governo do Dário Saad, que aumenta o próprio salário, que arrocha o salário dos trabalhadores do município, enfim, implementa vários ataques e que tem bastante sustentação aqui da extrema-direita. Mas também tem como seu vice o PSB do Alckmin, que é funcional também a toda essa política, né, e faz parte justamente dessa política. Certo. Você falou um pouco dessa batalha de rap, acho que chama Slam, né? Eu acho que eu estou começando a ficar velho, eu estou começando a ficar velho, eu estou por fora dos termos novos. E eu queria saber, né, o que exatamente ocorreu naquele dia, Matheus? Bom, justamente estava tendo uma batalha no Lago do Pará, uma praça bem central aqui em Campinas, e a polícia chegou falando que era para parar, que não era para acontecer mais e que ia jogar uma granada. Esse vídeo, inclusive, teve bastante repercussão assim, nacional, falou que ia jogar uma granada se não pudesse se não parasse naquele momento. Inclusive, tinha alvará, né, tinha autorização para que acontecesse aquela batalha de rimas naquele lugar. E, enfim, mostra também bastante a truculência da polícia, que a gente está vendo no estado de conjunto sendo levado à frente pelo governador Tarcísio, e agora tende a piorar com a implantação das escolas cívico-militares. Né? Em Campinas, tem o risco de 7 escolas serem militarizadas, que a direção da escola aceitou, né, o projeto. Havia 42 na lista de que poderia, né? E também, enfim, né, parte desse projeto de maior policiamento, enfim, né, de repressão, na verdade, à população e à juventude negra da periferia. Certo. Fala um pouco aí dessa campanha, né, que vocês estão fazendo contra a escola cívico-militar. Eu vejo nas fotos, né, você e a professora Flávia panfletando nas escolas. Qual que é a importância de fazer esse trabalho, né, durante as eleições? Olha, eu acho que é fundamental, uma batalha na educação, né, em primeiro lugar. Impedir que escolas sejam militarizadas, depois, inclusive, de um ataque que foi a implantação das PEIs, que já gerou bastante evasão escolar de vários alunos que precisavam trabalhar e agora não podem mais frequentar a escola porque virou PEI. E justamente, e acaba, inclusive, com o noturno, enfim. E justamente são essas escolas que estão sendo elencadas para serem militarizadas, né? E colocar diretamente policiais dentro da escola, inclusive para dar aulas. A gente aqui em Campinas, a gente faz parte da Oposição Combativa Unificada, a gente da nossa classe, junto com outros setores também, e a oposição, a burocracia do sindicato, em que tem a CUT, tem setores do PT, do PSOL, e faz parte dessa burocracia, né, da majoritária, que no estado é dirigido pela Bebel, dirigida pela Bebel, e a gente aqui está dando uma batalha de vida ou morte, justamente, contra as escolas cívico-militares, que representam esse maior, colocar a polícia dentro da escola, e segue justamente, né, porque o Feder, o secretário de Educação do Estado de São Paulo, segue justamente a cartilha do Paraná, onde a gente viu vários casos de violência e abuso policial, inclusive assédio contra alunos, falando que não poderia andar de Black Power, imagina, tipo, a pessoa teria que cortar o cabelo e tal, evidenciando, inclusive, o caráter racista da polícia, e o Feder implementou esse projeto no Paraná, e agora tenta implementar aqui em São Paulo também, e que se liga justamente a querer avançar com a privatização das escolas, onde a gente viu, inclusive, um ato muito forte dos professores e alunos no Paraná contra a privatização por meio da terceirização das escolas, e de fundo está ligado também a implementar esse projeto de maior repressão, né, e avançar com a privatização da educação pública no estado de São Paulo. O Matheus, né, uns anos atrás, né, eu fiz alguns rolês aí em Campinas,
E eu queria, uma coisa que me assustou bastante é o preço, né, da passagem de ônibus, né, que eu acho que é extremamente caro. É a Qual que é segunda o, passagem mais cara do país. sim, qual que é o programa que a gente tem que responder, por exemplo, para a questão do transporte, né? O programa, né, que os revolucionários têm, né, para esse tema. O passe livre é a solução por si só? Sim, não é? Gostaria que você falasse sobre isso. Por si só, o passe livre não é a solução, porque ainda dependeria de subsídio do Estado, né? Mas, na verdade, a gente defende a estatização do transporte público, mas não na mão do Dário ou desses prefeitos da extrema-direita, na mão da população, dos usuários e da classe trabalhadora, né, dos trabalhadores dos transportes, que são os que sabem justamente como gerir como gerir, enfim, né, os transportes em Campinas de forma geral, junto com os usuários que são quem mais utilizam, e quem realmente tem interesse de ter um transporte, um serviço público de qualidade, né, nos transportes. Não essa máfia que a máfia dos transportes em Campinas, que aumenta a passagem, mas assim, quem anda de ônibus sabe, tipo, tem banco quebrado. Ontem mesmo eu peguei um busão e o banco estava quebrado, sabe? Tipo assim, você tem que ficar em pé. Fora que vai muito cheio quando faz calor. Tipo, é pior ainda. E não tem interesse nenhum, né? Imagina, uma das passagens mais caras do país, eu acho que é a segunda, acho que só pede para Brasília, e tem um transporte público péssimo, né? Um transporte público péssimo. Quem sofre é a população, é a classe trabalhadora, enfim. Então, para mim, o programa dos revolucionários é a estatização sob controle dos trabalhadores e dos usuários, né? Mas também eu acho que é importante, bastante importante pegar o desinvestimento que vem tendo nos serviços públicos de conjunto, não só no transporte, mas também na saúde e na educação. Por exemplo, na saúde agora, ontem saiu o detalhamento, né, do corte de 15 bi do governo Lula-Alckmin, cortou na semana passada 15 bilhões, 11,2 ele bloqueou e 3,8 ele contingenciou pelas próprias regras do arcabouço fiscal, né? E teve que cortar, e desses 15 bilhões, 30% foi na saúde, e também ele cortou no Ministério das Cidades, o que impacta, inclusive, aqui no município de Campinas. Então, eu acho que, assim, a gente lutar pela estatização dos transportes, mas também pelo investimento nos serviços públicos, passa também para a gente lutar, fazer uma campanha nacional pela revogação do arcabouço fiscal, porque sem isso não tem como fazer somente uma batalha municipal nesse sentido, né? Se a gente não vincula isso com um ataque brutal, uma medida neoliberal hoje, que é o arcabouço fiscal, não tem como a gente pensar num serviço público de qualidade gerido pelos trabalhadores e pela população. E vocês, em cima disso, vocês, né, estão fazendo essa campanha, usando a eleição para esse sentido? Com certeza. Eu acho que é uma campanha nacional que nós, da MRT, do Esquerda Diário, estamos chamando, né, pela revogação do arcabouço fiscal, porque justamente o arcabouço fiscal ele é o símbolo e a representação da continuidade de toda a obra econômica do golpe de 2016. O Lula, recentemente, acho que no dia 28, ele fez um tweet falando que o principal compromisso dele é com a responsabilidade fiscal. Inclusive, ele usou uma comparação esdrúxula, típica da direita neoliberal, de falar que ele sempre aprendeu desde cedo que não se pode gastar mais do que ganha, né? Comparando o orçamento de uma família aos gastos do Estado, né? O orçamento público. Só que ele não conta que, né, nos gastos de uma família você não tem especuladores internacionais imperialistas que ficam, inclusive, jogando com a moeda, né, tirando dinheiro, colocando, fazendo entradas ou saídas na bolsa a partir de aprovar ataques contra a classe trabalhadora. Como é a reforma trabalhista e como é a reforma da Previdência, né? E a gente veio vendo esse movimento no último período, né? Com a subida do dólar, exigindo mais ataques, exigindo cortes, e logo depois que foi anunciado o corte de 15 bi, aí já sai várias notícias de que os investidores, a bolsa está subindo, os investidores estão voltando, o dólar está caindo, o que mostra, na verdade, que de conjunto, o que está por trás disso
é o pagamento da dívida pública, né? Uma dívida pública que ela existe, inclusive, desde o período colonial, né? Ela nunca foi paga totalmente e que ela não é feita para ser paga, ela é feita como uma forma de lucro fácil para vários especuladores internacionais, inclusive vai subir na taxa de juros com esse objetivo, né, de atrair investidores na dívida pública e que compromete a maior parte do nosso orçamento, né? Do orçamento público, mais 50% é para o pagamento de juros da dívida pública. Então, o arcabouço fiscal ele tem esse objetivo, servir ao mercado financeiro enquanto corta da população, da saúde, dos transportes, das cidades, né, que foram os ministérios que foram mais atingidos pelo corte de 15 bilhões, e corta justamente, enfim, a gente vê isso com a tragédia do Rio Grande do Sul, né? O próprio Eduardo Leite falou que não estava investindo na prevenção a desastres ambientais. A gente vê isso pelo país inteiro. Então, é um ataque que tá justamente a serviço disso, né? De favorecer o capital financeiro em detrimento dos trabalhadores. E, Matheus, você que também é economista, né, eu gostaria que você rebatesse essa ideia de que, né, mas não tem dinheiro, né, o problema é que o país vai quebrar se não ter esse tipo de medida. Olha, eu acho que a responsabilidade fiscal é a principal, o lema, né, dos neoliberais e que foi adotado de cabo a rabo por esses governos neo-reformistas, né, esses governos reformistas que a gente vê, a responsabilidade fiscal. E é justamente essa ideia de, enfim, inclusive comparando o orçamento de uma família ao orçamento público, enfim, acho que de conjunto é essa ideia mesmo, né, de você restringir os gastos públicos enquanto você implementa ataques à classe trabalhadora. Então, o arcabouço fiscal ele não vem sem ataques, né? E nem o teto de gastos veio. Inclusive, teve um trabalho que eu estava lendo antes de um professor de economia da Unicamp, Pedro Rossi, que ele estava estudando o teto de gastos, e o teto de gastos ele foi aprovado como PEC, né, como projeto de emenda constitucional. E ele não precisaria ser aprovado como PEC, né, um programa de responsabilidade fiscal não precisaria ser aprovado como PEC. Ele foi aprovado como PEC porque ele incluía a desvinculação dos pisos constitucionais da saúde e da educação. E agora, o governo, com o arcabouço fiscal, ele está estudando também desvincular os pisos da saúde e da educação. Ou seja, é cada vez o arcabouço fiscal mais próximo do teto de gastos, né? Inclusive, o que é contrariando que dizia combater o arcabouço fiscal. E ele significa essa medida de arroxo, inclusive bastante ligado ao que a gente viu agora com a repressão à greve dos técnicos administrativos e dos professores das universidades federais. O Lula ele foi à justiça também recorrer à greve do IBAMA e do CMBio, órgãos importantíssimos para a preservação ambiental. Ele recorreu na justiça contra a greve desses servidores e, justamente, teve que recorrer porque o arcabouço fiscal ele coloca a necessidade de ataques para conseguir se sustentar. Então, tanto o estudo da desvinculação da desvinculação dos pisos constitucionais da saúde e da educação, quanto também uma política de arroxo contra os trabalhadores que saem em greve, é parte dessas medidas neoliberais que estão sendo feitas e levadas à frente justamente por um governo de frente ampla, que dizia combater o neoliberalismo, né? Que diz combater o neoliberalismo, mas, na verdade, repete as mesmas fórmulas. Então, enquanto isso, ao mesmo tempo, o Lula ele faz um aceno para a base dele, né, fazendo tweets, por exemplo, que teve um tweet que ele fez, que eu até fiz um vídeo comentando, que ele falava que a cabeça dos investidores era muito pequena e que eles não conseguiam ver a necessidade de gastos sociais, por isso exigiam cortes, era um pouco esse sentido. Mas justamente o que ele fez foi atender aos interesses desses grupos capitalistas, do capital financeiro, os grandes especuladores e rentistas internacionais, cortando gastos, né? A pedido
desses setores. E o arcabouço fiscal ele não se sustenta sem cortar justamente da saúde, da educação, enfim, né, sem cortar, sem atacar a classe trabalhadora. Certo. E, o Matheus, a extrema-direita nessas eleições, né, vai levar bastante a questão da chamada pauta, entre aspas, porque acho que esse termo é bem complicado de usar, da chamada pauta de costumes, né, que na verdade é uma pauta para atacar, né, os setores oprimidos da sociedade, negros, LGBTs e tudo mais. Qual que é um programa, que os revolucionários têm que levar para combater esse tipo de pensamento da extrema-direita, esse tipo de ação da extrema-direita? Eu acho que, assim, tem vários programas, né, na verdade, inclusive para a gente pensar a questão das opressões nessa situação. Eu acho que, é claro, e uma coisa que é importante a gente partir é que a gente vive num regime mais à direita, desde o golpe de 2016. E isso é o que possibilita que setores da extrema-direita, por exemplo, proponham um PL da gravidez infantil, onde uma vítima de um estupro teria mais tempo de prisão do que o próprio estuprador. Né? É uma coisa que é absurda, e a gente vê isso... É a mesma fórmula que a gente vê da extrema-direita em vários países, né? Ou, por exemplo, atacar o direito aos banheiros unissex ou os banheiros agênere, né? Atacar de conjunto a população LGBT, os negros e negras, como a gente vê com a repressão cada vez maior da polícia a esses setores. Então, por exemplo, na questão do aborto, acho que é muito importante a gente transformar a luta contra o PL 1904 numa luta pelo aborto legal, seguro e gratuito, né? Para que, inclusive, qualquer mulher que precise recorrer a esse método possa fazer sem ser morta por abortos clandestinos. Inclusive porque a maior parte das mulheres que morrem vítimas de aborto clandestino são mulheres negras. E é justamente esses setores, é justamente a isso que está atacando projetos, a esses setores que estão atacando projetos como esse, com pele da gravidez infantil. Certo. E, Matheus, né, você é trabalhador da Unicamp também, né, e eu gostaria que você entrasse um pouco do tema aí da defesa da universidade pública, né, quais são os principais problemas que a Unicamp leva e como debater isso nas eleições, né, a gente sabe que as eleições municipais e a Unicamp é de âmbito estadual, mas, né, levar essa discussão a público. Eu acho que uma das primeiras bandeiras que a gente tem que lutar é uma universidade com conhecimento ele sirva para os filhos da classe trabalhadora, né? O conhecimento ele sirva para a classe trabalhadora. Aqui na Unicamp a gente vê um avanço muito grande das alianças, né, de convênios com empresas privadas, mas também, por exemplo, a gente vê hoje a Unicamp mantendo convênios com uma universidade israelense, o Instituto Technion, que está justamente um Estado assassino que está levando à frente um massacre na Palestina, né? Então, por exemplo, uma luta que a gente tem hoje aqui na Unicamp, uma campanha nossa, é pelo fim dos convênios da Unicamp com universidades israelenses que justamente não estão a serviço desse massacre, né? Enfim, inclusive o convênio da Unicamp ele é sigiloso, eles não abrem um convênio, né? Não é colocado publicamente. E eu acho que isso é uma batalha fundamental, porque o conhecimento produzido, o conhecimento público produzido, né, pelos trabalhadores, pelos estudantes, financiados com dinheiro público, não tem que servir para a produção de conhecimento para uma universidade num estado assassino como Israel, e mesmo também não tem que servir para as empresas, né? A Unicamp é uma das maiores produtoras de patente do país, eu acho que só perde para a Petrobras, é a segunda ou a terceira produtora de patente, mas as patentes elas não podem ficar na mão de empresas privadas, né? Inclusive, aqui a gente tem um acelerador de partícula, o Sirius, que é o maior da América Latina, é um grande empreendimento, mas que a gente vê também o interesse de grandes empresas privadas aqui dentro, querendo se utilizar e querendo levar justamente esse conhecimento produzido por, enfim, professores, alunos, funcionários, pelo conhecimento público, né? Pela educação pública.
é justamente querendo privatizar esse conhecimento, que ele esteja a serviço das empresas privadas. A gente vê aqui também, inclusive, laboratórios que você tem financiamento privado, o aluno só vai ter bolsa se a pesquisa dele se adequar à necessidade da empresa. Isso é um absurdo, né? Todo mundo deveria ter condição de estudar e deveria ter assistência estudantil sem precisar que servisse a uma empresa, né? Na verdade, essas empresas elas têm interesse, elas marcam bastante a cara da tentativa de privatização das universidades públicas, né? Seja pelo desfinanciamento ou ataques diretos, como a gente viu a tentativa do Tarcísio no último período, mas também pela crescente relação com empresas privadas, né? Aqui também, na Unicamp, você tem o CEPETRO, que tem relações com a Shell, por exemplo, né? Enfim, tem vários outros exemplos, né, das empresas privadas aqui dentro da Unicamp. Então, a nossa luta é para que o conhecimento sirva para a classe trabalhadora, né, não sirva para o lucro das empresas e pelo rompimento dos convênios da Unicamp com universidades israelenses. Certo. O Matheus, eu tinha falado aí, né, da extrema-direita atacando aí os setores oprimidos, né, e eu queria te perguntar o seguinte: hoje o PT, né, tem uma linha de se aliar com a direita e com a extrema-direita, né? Esse tipo de postura do PT ajuda ou atrapalha na luta aí, né, dos oprimidos, das mulheres, dos negros e dos LGBTs? Olha, claramente atrapalha, né? Inclusive porque é a frente ampla sendo parte da institucionalização da extrema-direita, esse setor reacionário que, enfim, quer avançar sobre o direito das mulheres, negros, LGBTs. Então, não tem como... É óbvia essa questão, né? Nesse sentido. Não tem como ajudar, na verdade, é um atraso, justamente um retrocesso, inclusive institucionalizando esses setores dentro do governo, não tem como representar nenhum avanço, né? Eu acho que é por isso que também se reafirma a necessidade da gente ter uma luta que seja independente dos governos, né? Uma luta que tenha independência de classe, pela auto-organização dos setores oprimidos junto com a classe trabalhadora, porque, enfim, não vai ser a frente ampla que vai dar vazão nenhuma para as demandas, né? Inclusive, por exemplo, o PT ele liberou a base dele para votar como quisesse no PL 1904, né? O PL da gravidez infantil. Não tem prova mais cabal de como que a conciliação de classe fortalece a extrema-direita, né? E nesse sentido também, né? Eu gostaria que você explicasse para o ouvinte, né? Você citou um termo, né, crucial, né? Independência de classe. Gostaria que você explicasse aí para quem está nos assistindo, o que é independência de classe? Eu acho que a ideia principal de independência de classe é a gente ver que só é possível confiar na força da classe trabalhadora auto-organizada junto com os setores oprimidos, né? Que não vai ser a frente ampla que vai dar uma resposta, inclusive, para o bolsonarismo, né? Porque, inclusive, o PT se utiliza dessa polarização, como só eu posso derrotar o Bolsonaro, mas trazendo justamente os bolsonaristas para o seu governo, aprovando e mantendo reformas do Bolsonaro, como a reforma da Previdência, ou mesmo a reforma trabalhista do Temer, né, mantendo toda a obra econômica do golpe institucional de 2016, com o arcabouço fiscal também, essa medida de austeridade fiscal neoliberal. Não vai ser esse governo que vai ser uma alternativa à extrema-direita. Todas essas ações, na verdade, vão mostrando como que a conciliação de classes, esses acordos com a direita, eles fortalecem, né, a extrema-direita. Eles permitem que a extrema-direita continue existindo. Não representa um combate até o fim. E a independência de classe é justamente confiar na força da classe trabalhadora, que está nos lugares estratégicos de produção, né? É muito mais forte para a gente derrotar a extrema-direita. Por exemplo, se a gente tivesse um movimento de greve geral que parasse a economia do país contra o arcabouço fiscal, contra o PL 1904, né, pela revogação da reforma trabalhista, pela revogação da reforma da Previdência, do que fazendo as negociações que a Frente Ampla faz em Brasília, né? Isso não representa um combate à extrema-direita. Então, para a gente, a independência de classe é essa ideia de que não existe força maior do que a classe trabalhadora auto-organizada junto com os setores oprimidos,
para combater esses ataques da extrema-direita. Matheus, outra coisa que acho que a gente precisa, né, debater aqui, né, e que, né, a gente tem, pegando o exemplo da Argentina também, né, da FIT, é que a gente sabe que o salário de um político, né, político institucional, é muito maior que o salário de um trabalhador comum, né? Caso você, Matheus, né, seja eleito vereador de Campinas, né, no Senado aí, você abriria mão de grande parte desse salário que o vereador recebe? Com certeza. A gente defende que todo político ou juiz ganhe como uma professora justamente para escancarar esse sistema de privilégios dos políticos que têm tantos privilégios somente para atacar a classe trabalhadora ou mesmo juízes que querem decidir que uma vítima de estupro não pode abortar, inclusive nos casos previstos em lei, e que não foram eleitos por ninguém e decidem sobre a vida de milhares, né? Mas não foram eleitos por ninguém e têm vários privilégios. Então, para a gente, isso é muito importante justamente para chocar a população e a consciência geral com os privilégios desse punhado de paletó e toga que decide sobre a vida de vários, né? Um punhado que decide sobre a vida de milhares. E justamente, para a gente isso é fundamental. Caso a gente fosse eleito, a gente faria, inclusive, como os trabalhadores, os deputados que a gente tem da frente esquerda na Argentina, né, que renunciam seu salário a favor das lutas sociais, enfim, a favor das greves dos trabalhadores, justamente para chocar a consciência das pessoas com o privilégio desse punhado de capitalistas, enfim, né, ou de juízes e políticos que não têm interesse nenhum em defender a classe trabalhadora e, na verdade, estão lá vivendo de forma bastante luxuosa com o nosso dinheiro para nos atacar, né? E acho que é importante colocar também, né, que boa parte da esquerda não tem essa tipo, prática, né? Essa prática, né? Realmente. Matheus, uma coisa que eu acho que falta, né, nos setores classistas, né, daqui do Brasil, é uma tentativa aí de unificar, né, de fazer uma FIT brasileira para atuar em conjunto aqui no Brasil, né? A gente teve a tentativa do Polo Socialista, que infelizmente o PSTU, né, no meu entendimento, mandou muito mal em tentar em dissolver, né? Qual que é a importância, né, de ter uma frente aqui uma frente de esquerda, né, classista aqui no Brasil, né? O que o MRT pensa sobre isso, né? E qual que é o combate que o MRT faz, né, para isso acontecer? Olha, eu acho que, enfim, seria bastante importante se a gente conseguisse ter uma FIT aqui no Brasil, né? Que justamente conseguisse unir os partidos que reivindicam a independência de classe. O que a gente tem hoje é o pessoal cada vez mais alinhado à frente ampla, inclusive reproduzindo a fórmula em São Paulo, com uma golpista de outro momento, como a Marta, e a gente vai vendo cada vez mais a direitização desses partidos da esquerda. Seria muito importante se a gente tivesse uma FIT justamente para congregar essas vozes de independência de classe. A gente teve uma experiência com o Polo Socialista Revolucionário, concordo com você, infelizmente o PSTU não quis seguir, né? Ele encarou, inclusive, somente como uma frente eleitoral. Para a gente, na verdade, essa experiência não deveria acabar nas eleições, mas deveria seguir também na luta de classes, né? Que força teria se a gente tivesse um polo de independência de classe nas greves para enfrentar a burocracia, inclusive, né? Se tivesse, por exemplo, um polo de independência de classe, por exemplo, na greve dos servidores federais, será que não poderia fazer diferença? Nas lutas do funcionalismo público, dos professores, eu acho que seria bastante importante. Então, essa frente, para além das eleições, mas justamente por defender a perspectiva de independência de classe, ela teria que estar também presente na luta de classes e levar essa perspectiva de independência de classe na luta de classe para querer ser um fator também na realidade, né?
diferente do que acontece hoje enfim, a esquerda que defende uma perspectiva de independência de classe é totalmente minoritária, né, no país. Isso poderia ajudar a juntar forças, né, mas também por uma diferença de concepção que tem os companheiros do PSTU e encarava o polo socialista revolucionário somente como uma frente eleitoral. A FIT na Argentina também é uma frente eleitoral, mas justamente por ter essa perspectiva de independência de classe, é uma frente que faz a diferença na luta de classes, né? E isso é fundamental. Então, não se restringe só à batalha das eleições, mas justamente usa as posições conquistadas nas eleições para fortalecer essa perspectiva de independência de classe na luta também, né? Nas ruas. Inclusive, por exemplo, indo contra a lei de bases na Argentina, aí também está colocado a gente ter uma luta com independência de classe, né? Infelizmente, os companheiros do PSTU não quiseram seguir, mas a gente acha que teria sido muito importante, né? Mas também para se diferenciar, inclusive, da CST, que reivindica a FIT também a seu modo, mas, por exemplo, quer convidar para essa experiência, né, como aconteceu quando teve o Polo Socialista e Revolucionário, queria convidar partidos stalinistas, como o PCB e a UP. E a gente já viu que esses partidos stalinistas, eles, na verdade, eles têm uma tradição da conciliação de classes, né? Vide agora o próprio apoio da UP a candidaturas do PT, mesmo do PCB. Certo. E para a gente fechar aqui a nossa conversa, tá muito boa, ô Matheus, né? Eu imagino que a questão da moradia, né, seja um dos problemas em Campinas, né? Até lembro que uns anos atrás entrevistei uma moça, né, de uma ocupação, e eu gostaria de saber, né, qual que é um programa, né, para responder essa questão da moradia. Olha, eu acho que é bastante importante a gente defender uma reforma urbana radical. Estava até vendo alguns dados sobre os imóveis vagos em Campinas, e a gente vê o número de imóveis vagos, ao mesmo tempo, o número de moradores de rua, como cresceu em Campinas, inclusive tendo uma política higienista e racista de algumas prefeituras que recolhem à força esses moradores de rua, as pessoas em situação de rua, e mandam elas para outras cidades, assim, é absurdo, né? E enquanto a gente vê esse aumento da precarização da vida, que de fundo o que está colocado é isso, esse aumento da precarização da vida, a gente vê cada vez mais empreendimentos imobiliários, né? Processos de gentrificação, por exemplo, né? Aqui em Barão Geraldo mesmo está tendo toda a discussão da construção de um complexo empresarial ligado à Unicamp, que é o IBS, todo um complexo empresarial. A gente está vendo um aumento do número de condomínios aqui também, que vão justamente colocando, estão a serviço da especulação imobiliária, né? O próprio projeto 88/2023, que eu falei, que foi aprovado na Câmara de Campinas, que permite o zoneamento e construção desses empreendimentos em áreas de risco, ou seja, né, inclusive contra a vida da população, como a gente viu no Rio Grande do Sul. Então, para a gente é muito importante defender uma reforma urbana radical para dar, por exemplo, que poderia fazer um plano, de fato, de prevenção a desastres ambientais, né? Que poderia fazer um plano de moradia digna, controlada pela população e pelos trabalhadores, né? A gente, inclusive aqui, teve a greve da MRV, que foi bastante emblemática, né? A gente teve 45 dias junto com esses trabalhadores, e eles falavam: estou construindo um apartamento, um prédio que eu não vou morar, né? Eles construíram empreendimentos imobiliários super chiques, assim, super de alto padrão, mas eles mesmos, esses trabalhadores, muitas vezes não tinham condição, e não tinham condição de estarem ali, né? De estarem ali. Inclusive ganhando baixos salários, a MRV, que já foi acusada, inclusive, de trabalho análogo à escravidão. Então, eu acho que é fundamental a gente defender uma reforma urbana radical para dar justamente resposta a todos esses problemas estruturais, né? Não de forma cosmética, mas dar uma resposta estrutural a esses problemas. Também eu acho que se inclui aí, quando a gente pensa nisso tudo, a luta contra a precarização do trabalho, né? Como coloquei aqui, da greve da MRV, mas, de forma mais geral, a luta pelo fim da escala 6x1, que a gente vê hoje em dia
o movimento VAT, né, Vida Além do Trabalho, que é uma luta bastante importantíssima contra a precarização do trabalho. A gente aqui também tem uma luta histórica, que é pela efetivação de todos os trabalhadores terceirizados, sem concurso público na administração pública, né, mas também nas empresas privadas, a efetivação de todos os trabalhadores terceirizados, porque também o que a gente vem vendo é uma precarização cada vez maior do trabalho, que se reflete nessa precarização da vida, né? O governo ele divulga dados de diminuição do desemprego e tal, mas a gente nunca viu também um número de informais tão grande. Inclusive, agora também é proposta do governo federal o PL da uberização, né, que legaliza esse tipo de trabalho de plataforma, e quem comemorou foram as empresas como a Uber, a 99, os trabalhadores mesmo. Na verdade, foi regularizada essa precarização do trabalho. Então, essa precarização da vida, da moradia, enfim, está diretamente ligado a essa precarização do trabalho que a gente veio vendo com as reformas. Maravilha, então. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer imensamente aí o Matheus pelo papo, né? E passo a palavra aí para ele fazer suas considerações finais. Bom, queria agradecer você primeiro, Guilherme, pela oportunidade. Nós da MRT estamos levantando nacionalmente, né, uma campanha contra o arcabouço fiscal, pela revogação do arcabouço fiscal, que é justamente a continuidade da obra econômica do golpe institucional, né? São candidaturas e pré-candidaturas comunistas da classe trabalhadora contra a conciliação com o STF, com o agronegócio, né, pela revogação, não revogação, né, mas contra o PL 1904, né, pelo aborto legal, seguro gratuito, defendendo também o fim do genocídio na Palestina. Enfim, são todas bandeiras para a gente muito importante, né, o fim da escala 6x1, efetivação dos trabalhadores terceirizados, né, e a luta para que todo político ou juiz ganhe como uma professora. Enfim, essas são as bandeiras que as candidaturas da MRT estão levantando nessas eleições, e eu quero convidar todo mundo a conhecer as nossas candidaturas, a entrarem no site do Esquerda Diário, da MRT, e apoiarem essas candidaturas também. Então, maravilha. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Matheus, também agradecendo a você que estiver nos assistindo, e peço aí que quem não for inscrito, se inscreva no canal podcast Mesa de Debates Título Pouco, e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias e programas que nós produzimos. E siga a gente nas nossas redes sociais, além do YouTube, Facebook, TikTok, Instagram e o Quai. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix, 385-007-02800, CPF, lembrando que nós somos uma mídia independente, né? Não recebemos, nem queremos receber dinheiro do Estado e do capital privado, então a gente pede aí a sua ajuda para poder, né, crescer e expandir ainda mais. Então, né, por hoje é só, um forte abraço e fui!